coisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a categoria superpopulação relativa. Está ali logo no comecinho da tua tese, né? Então, na verdade, o título da tese, ele traz esses três elementos, né, que eu disse que eu tentei articulá-los na construção dessa tese, que é a categoria superpopulação relativa, que é uma categoria que foi proposta pelo Marx, na teoria do valor, capítulo 23 do Capital, que é a lei geral da acumulação capitalista, a teoria da dependência, que é digamos, uma atualização das teorias do imperialismo para os países latino-americanos, e a teoria da marginalidade social, que ela é uma teoria que ela foi elaborada para pensar a forma como a categoria superexploração ela se manifestava nos países latino-americanos a partir das especificidades e particularidades do desenvolvimento capitalista na região. Bom, o que é a categoria superpopulação relativa? Ela é uma categoria, então, que ela é proposta pelo Marx, e tentando aí dar uma explicação acessível sobre a categoria, porque ela é relativamente complexa. Basicamente, o que o Marx está dizendo é que, à medida que o modo de produção capitalista ele se desenvolve, há uma tendência à incorporação, ao crescimento do que o Marx chama de composição orgânica do capital. A composição orgânica do capital nada mais é que a relação entre a quantidade, em termos de valor, a quantidade de máquinas, equipamentos que tem um processo produtivo e a quantidade de mão de obra que eu preciso contratar para acionar esse processo produtivo. Né? Então, eu estou comparando na composição orgânica o valor dessas máquinas e equipamentos e o valor dessa força de trabalho. O Marx diz, então, que à medida que o modo de produção capitalista se desenvolve, essa relação ela tende a subir. Ou seja, eu vou ter um acréscimo de máquinas e equipamentos numa fração muito superior ao incremento de mão de obra no processo produtivo. Porque a ideia é que, à medida que o capitalismo se desenvolve, eu vou incorporando ao processo produtivo máquinas e equipamentos que são mais produtivas. Se eu tenho máquinas e equipamentos que são mais produtivas, eu necessito de uma quantidade, de uma fração menor de mão de obra. Né? É como se eu substituísse o trabalhador pela máquina. Então, se antes eu precisava de um trabalhador para cada máquina, agora eu tenho uma máquina que é produtiva a ponto de que eu posso ter um único trabalhador operando 3 máquinas. Né? A ideia é um pouco essa. E, então, se a cada etapa do processo produtivo eu incorporo uma fração de trabalhadores que é cada vez menor, eu vou, de outro lado, criando uma massa de trabalhadores que vai se tornando supérflua para esse processo produtivo, né? Que ela é uma massa de trabalhadores que ela pode ser incorporada se esse processo se expandir, mas não necessariamente, né? Essa mão de obra ela pode ficar desocupada, ela pode ficar ela pode não se incorporar ao processo produtivo. E é isso que o Marx está chamando de superpopulação relativa. Né? Então, é uma população, uma massa de trabalhadores que não vai sendo mais incorporada ao processo produtivo, porque vai ocorrendo esse incremento da composição orgânica do capital. Ou seja, eu vou tendo um incremento maior de máquinas e equipamentos e eu vou promovendo, então, a substituição de trabalhadores por máquinas. Então, a superpopulação relativa nada mais é que a população que deixe de ser incorporada pela maior incorporação de máquinas e equipamentos. Legal, legal. Segura um pouquinho. Eu tenho uma curiosidade. Na medida em que você estava falando, eu fiquei imaginando o Marx no século XXI. Mas eu queria que você comentasse, não sei se você abordou na sua tese, na sua pesquisa, a timeline da industrialização no Brasil e o impacto que, porventura, tem acontecido levando a uma superpopulação relativa aqui no Brasil. Porque a industrialização ela se deu assim, ao longo do tempo, no século XX, e sim, foi se intensificando ao longo das décadas. Você chegou a abordar essa questão no teu estudo? Então, a minha tese ela tem um limite que é o limite temporal. Né? Eu não tinha fôlego para fazer uma análise muito ampla. Então, o que eu fiz foi uma análise das décadas de 40 e 50. Por que isso? Porque eu decidi por essas datas. Por uma série de razões. A primeira é que, no Instituto de Economia da Unicamp, as interpretações que se tem sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, eles entendem que a mão de obra, o mercado de trabalho no Brasil,
ele se constitui de fato, ele ganha estrutura, ele ganha organicidade, ele ganha características próprias, ele ganha uma dinamicidade própria a partir do avanço da industrialização. Então, a gente pode falar de um mercado de trabalho estruturado no Brasil a partir do momento que o Brasil começa a ganhar uma indústria que gradualmente ela vai conquistando espaço na produção de valores naquela economia. Né? Uma economia que vai se tornando mais robusta, mais importante, que ela ocupa um espaço mais importante no aspecto produtivo da sociedade brasileira. E isso acontece, esse avanço e consolidação da indústria, ele acontece a partir da década de 30. Então, bom, se a indústria está se consolidando a partir da década de 30 e o mercado de trabalho ele se estrutura a partir da indústria, eu vou passar a ter um mercado de trabalho estruturado a partir da década também de 30. Então, essa é a razão pela qual eu decidi fazer essa análise de 40 e 50. Mas, bom, Pedro, se a indústria começa em 30, por que você não estudou a década de 30? Porque já havia uma tese de doutorado que havia feito um estudo muito similar ao que eu fiz para a década de 30, que é a tese de doutorado do Alexandre Barbosa, que é professor na USP. Então, na verdade, a tese de doutorado do Alexandre, a metodologia que ele utiliza e as análises que ele faz é uma espécie de um ponto de partida da minha tese. Então, para mim, não fazia sentido eu estudar a década de 30, porque já havia um trabalho muito bem feito, muito robusto, muito interessante, que é o trabalho, a tese de doutorado do Alexandre Barbosa, que inclusive depois virou um livro, né, que é um livro que eu super recomendo, porque é uma análise muito pormenorizada de um período cujos dados são muito incertos. Né? A produção de dados naquela época não era muito bem feita. Né? Então, o Alexandre conseguiu fazer um trabalho muito interessante. Então, não fazia muito sentido para mim estudar novamente algo Pedro, que já havia um trabalho relevante feito. Desculpa te interromper, você se lembra do nome do livro? Não me lembro do nome do livro. Não tem problema. Depois você me manda pelo WhatsApp, eu coloco na descrição do vídeo, tá bom? Pode continuar, desculpa aí. Então, uma vez já existindo esse trabalho do Alexandre, eu decidi fazer, então, as décadas de 40 e 50. Pedro, mas por que só 40 e 50? Aí foi uma questão de fôlego, né? Eu não teria muito fôlego para fazer outras décadas, porque, enfim, eu estava fazendo tese, trabalhando, dando aula, eu tinha que colocar um certo limite na temporalidade do meu objeto de estudo. Né? Então, eu fiz a análise dessas categorias, né, superpopulação relativa, mas mais pensada para a marginalidade social, para as décadas de 40 e 50. Né? Então, eu, na minha tese, eu não faço um estudo muito avançado. O que eu fiz posteriormente, né, depois que eu defendi a tese, eu transformei a minha tese em projetos de iniciação científica. Então, cada ano eu tenho um estudante estudando, né, seguindo a mesma metodologia que eu segui, né, que eu propus na minha tese, e estudando as demais décadas. Então, a gente já tem feito década de 60, década de 70, década de 80, tem uma aluna agora fazendo década de 90, e aí eu pretendo chegar até onde for possível, né? Estou visualizando aí mais uns 2 anos que eu consigo fazer a primeira e a segunda década dos anos 2000, né? Então, eu tenho outros trabalhos, né, dos meus orientandos para as outras décadas, mas a tese é 40 e 50, décadas de 40 e 50. Ok.